Vamos então ao nosso estudo, e para isso nós vamos fazer uma leitura bíblica de Atos, capítulo 1, 16 até o 20. Quando Pedro se levanta no meio dos irmãos e propõe a escolha de Matias, ou a escolha de um dos dois homens que ali estavam, né? José, Barsabás e Matias, para tomarem, um deles tomar o lugar de Judas, que traiu Jesus. Então diz assim, no versículo 16: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. Veja que uma coisa importante, antes da gente continuar, Carlos, que a Bíblia é a palavra do Espírito Santo. Quem fala na Bíblia é o Espírito de Deus, é a palavra de Deus, a Bíblia. Quando os homens escreveram a Bíblia, inspirados, quem está falando é Deus. Tanto que, olha o que Pedro diz: quando o Espírito Santo falou por meio da boca de Davi. Então, Antônio querido, a palavra de Deus é a palavra do Espírito Santo. Não foram só homens que escreveram. Sim, homens escreveram, mas inspirados pelo Espírito. E esse é o testemunho interno da Bíblia. Então não há conversa, irmãos. Ou nós cremos que a Bíblia, segundo o testemunho que ela dá de si mesma, é a palavra de Deus, ou ela não é. Porque ela mesma afirma: o Espírito falou por intermédio da boca de Davi. Então, quando você está lendo o que Davi escreveu na Bíblia, você está lendo as palavras de Deus, do Espírito de Deus. Fantástico isso, né? E aí diz assim: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserto a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Na quinta-feira passada, nós vimos a primeira parte desse último estudo na vida dos apóstolos e a primeira parte no estudo da vida de Judas de Iscariotes, ou Judas de Queriote, lembram-se, né? Iscariotes, homem de Queriote. Então, Judas de Queriote, da cidade de Queriote. Daí a tradução, Judas, Cristiane, Iscariotes, né? O homem de Queriote, que era a cidade da Judéia, uma cidade da Judéia, chamada Queriote, tá? E veja, a gente viu a primeira parte, foi um estudo geral da vida de Judas. Hoje, essa última parte, segunda e última parte, nós veremos a ganância de Judas, a hipocrisia de Judas e a traição e morte de Judas. Então nós veremos 3 momentos da vida de Judas distintos: a sua ganância, a sua hipocrisia e a sua traição e morte. Tá bom? Então nós vamos aqui para essa segunda e última parte, vamos nos concentrar em alguns textos das Escrituras que falam dessas 3 partes da vida de Judas, né? Sua ganância, sua hipocrisia e sua traição e morte. Vamos lá então. Judas Iscariotes e a sua desilusão. A introdução que eu começo com o seguinte: próximo ao fim do ministério terreno do Senhor Jesus, Judas já estava bem desiludido com o caminho que o Senhor havia tomado. Lembra que a gente falou muito que era provável que Judas esperasse que Jesus fosse aquele Messias militar, aquele Messias que promoveria uma rebelião contra o Império Romano e estabeleceria o reino de Davi à força, através de armas e uma rebelião armada. Mas quando Jesus se distanciava dessa figura, que a maioria dos judeus pensavam ser a do Messias, mais Judas poderia estar desiludido, ok? Então, mais próximo do fim do ministério de Jesus, Judas já parecia estar bem mais desiludido com o caminho que o Senhor Jesus havia tomado, certo?
ele não se revelara, o seu Jesus Cristo, não se revelara como aquele libertador político, como provavelmente Judas e muitos outros imaginavam. Se eles esperavam, ou se esperavam apenas recompensas terrenas, seguindo a Jesus, ficariam mesmo decepcionados, pois o galardão completo será dado na era vindoura. Então a ideia aqui é o seguinte: quando Judas, e com ele muitos outros discípulos, que abandonaram Jesus, começaram a segui-lo, mas abandonaram, João 6 fala disso, viram que os seus desejos, as suas expectativas quanto a um ganho terreno e material, um ganho aqui e agora, não se cumpriria, não seria realizado. Então isso pode ter decepcionado a muitos, e Judas pode ter sido muito decepcionado nessa expectativa falsa acerca do que seria a missão messiânica do Senhor Jesus Cristo, E assim são muitos também hoje, muitos vêm à igreja esperando o reino aqui e agora, mas o reino é aquele escatológico. Muitos vêm à igreja esperando riquezas, sucesso, bênçãos materiais e terrenas, e Jesus Cristo, obviamente, é Ele quem dá tudo isso, mas Ele tem algo muito maior para dar. E agora nos é prometido aflição, Lembra do que Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a pessoa que vem para a igreja pensando em não ter aflições por ser um cristão, ela vai se decepcionar. Pode ser que Judas tenha se decepcionado porque esperava algo que de fato não fora lhe dado. Então, todavia, com o tempo ao lado de Cristo, e principalmente a ação do Espírito, os outros apóstolos, com exceção de Judas, foram se conscientizando acerca da natureza real do ministério do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não viera livrá-los de Roma, veio livrá-los de algo muito pior, veio livrá-los dos seus mesmos próprios pecados, dos pecados dos discípulos, do inferno e da morte eterna. Então os outros discípulos foram iluminados pelo Espírito e eles se conscientizaram que o ministério do Senhor Jesus Cristo tinha uma realidade espiritual, uma realidade muito maior do que terrena e política. Só que ao passo, meus irmãos, Judas continuou desiludido, ao perceber que o lucro que imaginava obter, seguindo Jesus, não se concretizaria como planejava. Os interesses então mundanos do coração de Judas nunca foram vencidos. Ele nunca aceitou a Cristo e continuava a viver debaixo da capa da hipocrisia. E aí, meus irmãos, nós continuamos aqui dizendo o seguinte: já no ministério da Galileia, o Senhor Jesus Cristo sabia do que ninguém mais sabia, que Judas era um inimigo dentro do grupo apostólico, certo? Então, quando Jesus está ainda cumprindo o seu ministério na Galileia, ele já sabia que Judas era um inimigo, era alguém que não pertencia a ele. Tanto que lá em João 6, Jesus diz aos apóstolos: não vos escolhi eu em número de 12, contudo, como o Senhor Jesus Cristo conhece todo o coração de todos os homens, um de vós é diabo, é inimigo, diabo é inimigo, um de vós é opositor. Desilusão, ganância e ódio, então, dominaram o coração de Judas. A dureza dele o levou a um caminho sem volta. Ele se tornaria inevitavelmente o traidor do Filho de Deus. Então agora nós vemos primeiro a cobiça de Judas. Lembra que eu falei, que a gente vai dividir aí em três partes, A cobiça de Judas, ou avareza, que é amor ao dinheiro, a sua hipocrisia e sua traição e morte. Então a avareza de Judas, ou a cobiça dele, o amor pelo dinheiro. Irmão, certa feita, isso é demonstrado no capítulo João de 12 e em Mateus 26 também, são lá textos correlatos, que contam o mesmo evento. Jesus estava em Betânia, e ali fora convidado para um banquete na casa de um homem chamado Simão, o leproso. Provavelmente esse Simão leproso era algum homem que Jesus curou, Então ele era conhecido como Simão leproso, e tendo curado por Jesus, ele quer agradecer com um banquete. E lá em João 12, Jesus se encontra, como Mateus 26 diz, na casa desse homem chamado Simão. O texto de João, que narra essa história, nos diz que deram ali uma ceia a Jesus. Marta servia, Marta é irmã de Lázaro, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa, pós-ressuscitado.
Lázaro tinha morrido, lembra? Se ele foi ressuscitado e agora ele estava comendo com Jesus naquele banquete. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então a história é conhecida, né? A Maria, irmã de Marta e Lázaro, com um perfume caríssimo, devia ser uma herança de família, alguma coisa assim. Ela pega o perfume e derrama sobre Jesus e lava Jesus com aquele perfume caríssimo. O texto diz que aquilo nos dá a entender que aquilo foi um ato de adoração. É interessante, né? Como Cristo é adorado com os nossos pertences, né? Nós falamos de dízimos e ofertas, né? Nós damos a Cristo também os nossos bens materiais. Esta Maria, a irmã de Marta e Lázaro, também deu a Jesus os seus bens materiais. E Jesus aceitou. Tanto que quando Judas vai se opor, Jesus vai dizer assim: olha, não a moleste, deixe que ela faça isso. Interessante, né? O Senhor Jesus aprovar a nossa adoração também com os nossos bens, os bens que Ele nos dá, com o nosso dízimo, com a nossa oferta, coisas de valores. O Senhor aprova isso, o texto diz: deixa que faça assim. Ela está me adorando. Então tem gente que fala: Jesus não quer dinheiro não. Eu imagino que muitas vezes essas pessoas podem, muitas delas, falarem assim para que não tenham que dar o seu dinheiro, que não é delas, é de Deus também. Todo o dinheiro é de Deus, dele é o ouro, do ouro e da prata são do Senhor. Mas muitos fazem, ele não se importa com dinheiro, é para não dar mesmo. Porque no texto, em outros textos também, mas nesse texto também parece que Jesus se importa sim. E aceita a adoração que dá a ele aqueles bens terrenos preciosos. Então vamos lá. Judas viu Maria ungindo Jesus com aquele perfume caríssimo. E aí o texto diz assim: olha, mas Judas Iscariotes, de João, um dos seus discípulos, os que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Aí João faz um comentário, o apóstolo João: isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Tendo a bolsa tendo ele a administração da tesouraria, ele era o tesoureiro do grupo apostólico, do colégio apostólico, ele tirava, ele roubava o que lá era lançado. Irmãos, 300 denários era o salário de um ano de trabalho, era muita coisa. Lá em Mateus 20, versículo 2, diz que um denário era o pagamento de um trabalhador pela jornada diária, né? O trabalhador comum recebia um denário por dia de trabalho. Então era quase aí um ano de trabalho, mais um pouco que um ano de trabalho, 300 denários. Era uma grande quantia. E Maria, então você vê que Maria não mediu esforços para mostrar seu amor pelo Senhor, né? Ela deu uma grande quantia, mostrando assim o seu amor. Porém Judas estava de olho no dinheiro que poderia obter injustamente. Foi astuto, ele foi muito astuto, ele apelou para a caridade com os pobres, para com os pobres. E aqui é interessante, lá em Mateus 26, 8, 9, nós temos a impressão que o seu protesto de Judas pareceu razoável aos outros apóstolos, porque o texto de Mateus 26 diz que os apóstolos disseram, eles concordaram nisso que Judas falou. Então a ideia é que Judas disse e os outros concordaram com ele. Ele era muito astuto, né? Quem é que não vai concordar em ajudar os pobres? Não é isso? Quem vai dizer não para os pobres? Então ele falou: olha, que desperdício, isso poderia ser dado aos pobres. Alguém vai dizer que não? Mas veja a vileza de Judas. João vai dizer assim: ele não se importava com os pobres, ele nunca se importou. E é interessante, né? Irmãos, uma coisa é verdade: as pessoas nos conhecem mais pelo que fazemos do que pelo que falamos. Vou repetir. As pessoas nos conhecem mais pelo que fazemos do que pelo que falamos. É fácil falar dos pobres. É fácil falar que tem que ajudar os pobres. O difícil mesmo é estar pronto para ajudar ali o próximo, o vizinho,
o necessitado que está ali diante de você. Mas a proclamação de uma virtude estética é fácil. Todo mundo fala que tem que ajudar o pobre. Mas todo mundo ajuda mesmo? De fato? Então, nós somos mais conhecidos pelo que fazemos do que pelo que falamos. Então, o princípio é: eu e você falemos menos e façamos mais. Falemos menos e façamos mais. Que é isso que importa. João vai dizer, ele não se importava com os pobres. Ele era ladrão e tirava do dinheiro que vinha à bolsa. Então Judas havia se tornado um especialista em hipocrisia, né? A sua avareza o levou a isso. E aí, meus irmãos, ao refletir sobre esse incidente, anos mais tarde, o apóstolo João escreveu, né, que, na verdade, Judas era um hipócrita, porque ele tirava o que da bolsa era lançado. E é interessante que naquela ocasião, quando aconteceu o evento, nem João e nenhum outro dos apóstolos conseguiu enxergar a falsidade de Judas. Mas em retrospectiva, ao escrever seu livro sob ou debaixo da inspiração do Espírito Santo, João declarou expressamente qual era a motivação de Judas: pura ganância, avareza. E é interessante, né, que naquele momento nenhum dos discípulos desconfiou disso. Tanto que o texto de Mateus, o correlato, né, diz que eles concordaram com Judas. Mas depois, tendo uma retrospectiva, João escrevendo sobre a inspiração do Espírito de Deus, disse assim: ele era ladrão, ele nunca se importou. Naquele dia a gente achou que estava falando a verdade, mas depois nós vimos como ele acabou e o que ele fazia. Então é interessante isso, né, meus irmãos? Tudo o que é oculto virá a ser revelado. Naquele momento os apóstolos acreditavam que Judas era quem dizia ser, mas no fim ficou claro quem ele era. Ele era ladrão, ele era um homem avarento. Então a Bíblia diz que tudo o que é oculto se revelará, será revelado por Deus. Então não adianta nós fingirmos, não adianta nós termos um cristianismo de fingimento, porque no fim tudo será revelado. Mais cedo, pode ser até que seja mais cedo, viu? Ou mais tarde, mas por fim tudo que nós somos será revelado de fato. Então é o que aconteceu com Judas. Ele conseguiu fingir até certo tempo, mas não conseguiu fingir todo o tempo. Tem até um ditado que diz, né? Vou tentar lembrar ele aqui. Você pode enganar muita gente por pouco tempo. Você pode enganar pouco tempo muita gente, mas você jamais poderá enganar por muito tempo muita gente. Você pode enganar muita gente por pouco tempo. Você pode enganar pouca gente por muito tempo, mas você jamais poderá enganar muita gente por muito tempo. Uma hora aquilo que você é será revelado. Porque Deus falou que é assim. Então Deus fará. Judas foi revelado, ganancioso. Mas olha a resposta de Jesus para Judas. Quando Judas falou e criticou Jesus, né? Esse perfume aí tinha que ser vendido. Que desperdício. Olha o que Jesus disse. Mas Jesus, sabendo disso, que Judas era um traidor, né? E um hipócrita, disse-lhe: por que molestais esta mulher? Deixa em paz. Ela praticou boa ação para comigo. Ela fez uma coisa boa, dando os seus bens a mim. Quando alguém disser que dízimo e oferta é ruim, lembra do que o Senhor Jesus disse: ela fez uma boa ação para comigo. Porque os pobres, vocês querem ajudar os pobres? Os pobres vocês sempre terão convosco. Desconfie de todo governante que diz que vai acabar com a pobreza. Por quê? Porque o Senhor Jesus falou que os pobres nós sempre teremos conosco. Então é claro que nós temos que procurar diminuir e fazer menos sentido a pobreza, mas pessoas mais pobres do que outras sempre haverá.
Sempre haverá. Se você pensar num multimilionário, eu e você possivelmente, falo por mim certamente, mas eu e você possivelmente somos mais pobres que ele. Comparados aos multimilionários, nós somos pobretões de fato. Então sempre haverá pobres, sempre. Então desconfie com esse negócio de dizer, vou acabar com a pobreza. Então, mas a ideia aqui, o ponto da ideia é o seguinte: Jesus não está impedindo, obviamente, de se ajudar os pobres, né? Se você ler o capítulo 25 de Mateus, que o texto que vem logo antes do texto que conta essa história em Mateus, Jesus está falando de dar de comer ao que tem fome e dar de beber ao que tem sede. Ele acabou de falar da ajuda. O ponto não é esse. O ponto está falando que, olha, vocês não têm a mim sempre. Ou seja, Jesus vai partir. Então ele é mais importante. Jesus é mais importante. E é interessante isso, né? Às vezes muitas igrejas se tornam ONGs. E não quer dizer que a igreja não tenha que ajudar os pobres. Aliás, esse é um mandamento na Bíblia que a gente geralmente encontra ordem individual, para cada um ajudar o seu próximo. A igreja é uma agência do céu na terra para trazer a palavra e o pão da vida. Então a igreja não pode confundir. Não quer dizer que a igreja não deve fazer a ação social, no sentido de cada um de nós é um agente social. Se você ver alguém que tem fome, dá-lhe de comer. E se você vir alguém que tem sede, dá-lhe de beber. Se todos nós fizermos isso a toda hora que tivermos um próximo necessitado, quanto nós faremos? Só que a igreja não é uma ONG. A igreja é a comunidade que serve e adora ao seu Jesus Cristo e que anuncia o pão que desceu do céu. É o que a igreja é, a natureza dela. E Jesus está lembrando isso. Ela está me adorando. Os pobres vocês ajudarão, mas agora é a hora da adoração. Agora é a hora da adoração. Jesus é mais importante. Jesus é mais importante. Então, vamos lá. Pois derramado esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento, né? Acabou sendo um ato profético de Maria, né? Ela não sabia, mas ela estava ungindo o corpo de Jesus, que seria sepultado. Em verdade vos digo, olha que legal. Olha o que Jesus falou de Maria. Onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Eis nós aqui, em Icaraí, contando a história de Maria, como Jesus disse que seria. O nome dela será contado toda vez que se ouvir o evangelho para a memória sua. Que bênção, né? A Bíblia diz que a memória do crente durará. A memória do justo durará. A memória do ímpio será apagada, mas a do justo durará. Mas vamos lá. No que se refere a Judas, temos a impressão de que essa foi a gota d'água. Ou seja, a repreensão de Jesus a ele foi a gota d'água, porque depois de narrar a história da unção de Cristo, Mateus diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Então a ideia é a seguinte: aquela exortação de Jesus para com o erro de Judas, a ganância de Judas, foi a gota d'água para Judas. Ali ele diz assim, é como se estivesse dizendo, né, olha, eu não vou ganhar nada aqui mesmo. Eu já vi que eu só vou perder aqui. Então eu vou ganhar alguma coisa entregando este homem. E aí, irmãos, Judas andou de Betânia até Jerusalém, cerca de 2 quilômetros, para encontrar-se com os principais sacerdotes para combinar de vender o seu Jesus por 30 moedas de prata. Esse era um preço baixíssimo, né? Em Êxodo 21:32 diz que eles são um preço de um escravo. Era um preço mínimo. O contraste é assustador, não é? Jesus é ungido por Maria com um perfume caríssimo, e Judas o trai por uma quantia insignificante. Então a ideia, né, de quanto vale Jesus. Quanto é que vale Jesus? Tem gente que investe pouco na obra dele. Tem gente que investe muito. Porque onde estará o teu coração, também estará o teu tesouro ali. Então isso é uma medida também. Irmãos, isso é uma verdade.
aquilo que nós investimos dinheiro é aquilo que nos mais importa. Pode ver. Geralmente o que mais importa em um homem é onde está alocado o dinheiro dele. Se Jesus é o que mais importa, então onde estarão os nossos bens e recursos? Onde estarão investidos? Daí uma chamada a sermos mais ainda dizimistas, ofertantes, darmos mais ainda. Porque é onde está o nosso coração também, o nosso tesouro costuma estar ali. Mas vamos lá. Observe que essa foi a primeira vez, quando Judas se revela ali criticando o Senhor Jesus na unção de Maria, e agora com os líderes sacerdotes, foi a primeira vez que Judas se expôs de alguma forma. Primeira vez que ele fala quem ele é, ele começa a se revelar. Até esse ponto, Judas havia se misturado completamente com o resto do grupo. Esse é o primeiro registro de Judas falando como indivíduo. E é a primeira vez que ele mereceu uma repreensão direta de Cristo. Ao que parece, isso foi tudo de que ele precisou para levá-lo à deslealdade. Havia reprimido sua amargura e desilusão quanto pudera. Deixou que transbordassem agora na forma de uma traição secreta. Então a ideia é de que Judas fingiu até onde dava. Mas lembra, como nada oculto que não venha a ser revelado, chega uma hora que ele começou a se revelar. Então vamos ver agora, a gente viu a ganância de Judas, certo? O seu amor ao dinheiro, a sua idolatria. Agora veremos a sua hipocrisia. Irmãos, logo após acertar a traição, Judas retornou ao grupo dos apóstolos, como nos narra João 13. Então, olha os movimentos. Jesus e os apóstolos estão em Betânia, na casa daquele Simão leproso, comendo com Marta, Maria e Lázaro. Jesus é ungido por Maria. Judas reclama, Jesus o repreende. Ele deixa secretamente, sorrateiramente o grupo e vai até Jerusalém para combinar com os sacerdotes como iria trair Jesus e o que ganharia. Depois disso, de ter combinado, o texto diz que ele começa a pensar qual que seria a melhor oportunidade para entregar Jesus. E volta para a companhia dos 12. Já agora em Jerusalém para a última Páscoa. Deu para entender então? Ele deixa a companhia dos 12, combina como vai trair Jesus, fica pensando qual seria a melhor oportunidade, e nisso ele retorna para junto dos 12, enquanto ele pensa como ele pode entregar Jesus, certo? Bom, e o Senhor Jesus ali naquela noite daria um exemplo de humildade e bondade, até mesmo a Judas, ele lavaria os pés do traidor. Lembra que no lava-pés, Judas está ali também. Ele já tinha voltado daquela reunião com os sacerdotes principais para trair Jesus. Todavia, o Senhor Jesus jamais ignorou a natureza de Judas. Ainda que Judas estivesse com um grupo, e ainda que Jesus lavasse os seus pés, Jesus sabia quem ele era. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou, lembra de Pedro? Senhor, não vai lavar meus pés não. Aí Jesus disse: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Lava-me por inteiro. Aí Jesus vai completar agora, olha. Declarou Jesus a Pedro: quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aí João faz um comentário. Pois os apóstolos não sabiam, mas Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Então é maravilhoso ver, né, a onisciência de Jesus Cristo, né? Ele vê o coração, né? A gente olha para a igreja e a gente acha que todo mundo é crente na igreja, né? Ou deveria ser, certo? Mas Jesus vê o coração. Ele diz: vós estáis limpos, mas não todos. Aí João diz, ele sabia, João pensando, né? Retrospectivamente, aí João diz assim, ele sabia, desde o início, que Judas era o traidor. Porque eu lembro que ele falou: vocês não estão todos limpos, nem todos estáis limpos. Um de vocês é o traidor. Então o Senhor sabia desde o início. Imagina João pensando, né? Irmãos, no versículo 18 e 19 de João, Jesus declarou de forma mais direta ainda: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou Deus. O eu sou aqui eu sou Deus, que sei as coisas antes de acontecer. Obviamente, então, irmãos, Jesus estava dizendo que o ato de Judas era um cumprimento do Salmo 41.
verso 9. No Salmo 41, verso 9, Davi, ele está falando das traições que ele sofreu, e ele diz: aquele que comia comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. A ideia é, um amigo íntimo, alguém que eu confiava, me traiu. Então Jesus pega essa profecia de Davi, ou essa experiência de Davi, porque Davi foi traído, lembra? Foi traído pelo próprio filho, né? Lembra? Absalão quis matá-lo. Então Davi poderia estar pensando em Absalão, por exemplo. Aquele que comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Só que ele, sem querer, Davi, sem querer, profetizou acerca do que aconteceria com Jesus e Judas. E aí Jesus pega o Salmo de Davi e aplica. O que está acontecendo é que aquele que come comigo levantou contra mim o seu calcanhar. E aí Jesus mostra que ele é o rei messiânico, porque ele está pegando um Salmo de Davi. Davi era o rei de Israel, lembra? E é o filho de Davi que há de reinar pelos séculos dos séculos. Então Davi falou daquele que é maior do que ele. E Jesus pegando isso e aplicando a ele, está dizendo: olha, Davi falou de mim. Eu sou o Messias. Eu sou maior do que Davi. Davi apontava para mim. O que ele experimentou? Eu experimentei muito mais. Então essa é a ideia aqui, né? Então veja, você vê aqui a hipocrisia de Judas. Porque diz lá: aquele que comia comigo, agora me faz mal. Então você vê a hipocrisia de Judas. Vamos lá. Logo em seguida, Jesus faz uma previsão ainda mais explícita da traição iminente. Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Imagina, né? Está lá os discípulos, os 12, numa refeição íntima com Jesus, na noite da Páscoa, e Jesus diz: um de vocês vai me trair. E agora é muito mais explícito, né? Todos os discípulos, exceto Judas, ficaram perplexos e perturbados com isso. Eles começaram a se examinar o seu próprio coração. Olha o que Mateus 26, 22 diz. E eles, os apóstolos, muitíssimos tristes, contristados, começaram um a um a perguntar a Jesus: porventura sou eu, Senhor? Até mesmo Judas, cuidando para manter a aparência de que era como todos os outros, perguntou: acaso sou eu, mestre? No caso de Judas, não houve qualquer reflexão sincera nessa pergunta. Ele fez a pergunta simplesmente porque estava preocupado que os outros iriam perceber. Ele já sabia que era aquele de quem Jesus estava falando. Lembra? Ele já havia ido combinar a traição. Então ele já sabia, Isabela, que era ele. Só que por que ele falou então? Para que os outros não percebessem. Então ele está lá emulando a fé. Lembra que eu disse a vocês que uma pessoa que não é convertida, ela pode emular, ela pode imitar a fé por um tempo. Ela pode fingir ser crente. Ela aprende o que os crentes falam, como os crentes oram, como se vestem. Tem pessoas astutas, elas olham isso e começam a imitar. Judas era assim. Todo mundo começou a falar: sinceramente, sou eu? Aí ele também perguntou: sou eu? Mas Jesus sabia, né? Jesus sabia que era Judas. Mas aqui mostra a hipocrisia dele. Mas veja, irmãos, a hipocrisia será condenada. Judas está mostrando para você e para mim que uma vida hipócrita será condenada. Um dia a máscara vai cair e a tragédia será enorme, entendeu? É o que está mostrando. Porque está mostrando a hipocrisia dele. E você sabe o fim dele. O texto é terrível e trágico. Olha só o que lá João diz: e tendo tomado Judas o bocado, olha esse texto, irmãos, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Irmãos, é o único lugar na Bíblia em que Satanás entra em alguém. Você encontra legiões possuindo um homem, você encontra demônios possuindo homens, amando de Satanás, mas o único lugar na Bíblia que Satanás entrou em alguém é aqui. O próprio Satanás. Irmãos, veja, você pertencer a uma igreja é uma bênção. Você ter sido criado num lar evangélico é outra bênção. Você pertencer a uma igreja que procura ser fiel é mais uma bênção. Mas isso não salva ninguém, só isso, de ser um instrumento e pertencer a Satanás. Porque Judas frequentou a melhor igreja de todas, porque o pastor dela era Jesus, daquela comunidade. Ele viu os milagres que nós
com os olhos da fé, imaginamos. Ele foi muito privilegiado, e mesmo assim ele pertencia de tal forma a Satanás, que a Bíblia diz que Satanás entrou nele. A Bíblia fala para nós não darmos brecha a Satanás. Lembra? Não deis brecha ao diabolos. Você acha mesmo que se você não der, você der alguma brecha ao diabo, ele não pode entrar mesmo? Eu acho que é prudente eu e você sermos vigilantes quanto a isso, certo? Porque uma brecha que se dá, como Judas deu, por fim, Satanás entrou nele, possuiu totalmente a alma dele. Acho que eu falei isso no Catecúmenos. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu fiquei sabendo de um pastor presbiteriano que ele abusou dos sobrinhos dele. Praticou pedofilia com os sobrinhos dele e foi preso e tudo mais. Um pastor que era conhecido no meio da IPB. Isso tem anos, tenho acho que uns 7, 6 anos. Eu me lembro quando eu ouvi isso, eu falei assim, que terrível. É um pastor. Mas é isso. Quem pensa estar em pé, veja que não caia. Essa é a ideia. Ninguém se dê por seguro, senão em Cristo. Verdadeiramente em Cristo. Não confie em vir à igreja, em cantar no coral, tocar piano, ser pastor, ser presbítero, ser diácono. Não confie nisso. Judas tinha privilégios muito maiores do que esses. E mesmo assim Satanás o possuiu. Então o que mais importa é a sua vida diária com Cristo. Você é realmente de Cristo? Você realmente tem uma vida com Cristo? Diária, vida diária? Com isso você tem que estar preocupado. Ok? Então olha lá. O dia da salvação então havia se encerrado para Judas. A misericórdia divina havia dado lugar ao julgamento divino. Pode-se dizer que Judas foi entregue a Satanás. Paulo vai usar isso, né? Os entregou a Satanás, né? À disposição de Satanás. O pecado havia triunfado em seu coração. Satanás entrou nele. A advertência aos hebreus é sempre necessária. Alguém lê aí? Hebreus 3:12, por favor. Olha essa advertência aí, irmãos. Tende cuidado, irmãos, jamais haja em vós coração perverso. O estou, os hebreus, está falando a crentes, pessoas da igreja. Cuidado, irmãos. Cuidado com a iniquidade e a perversidade no coração. Veja o que aconteceu com Judas. Nunca imagine assim, isso nunca vai acontecer comigo. Judas é uma pessoa totalmente distinta, singular. Nunca jamais pense assim. As pessoas que pensam assim são os descuidados que geralmente acabarão como Judas, se Cristo não tiver graça e misericórdia. Então seja vigilante. Seja vigilante. Ok? Lembra lá de Pedro? Ele pode até ter pensado em Judas, né? O diabo está ao derredor de vocês, procurando a quem devorar. É como um leão, rondando vocês, procurando destruir a vida de vocês. Vinícius. Comentário rápido, legal ver a história de Judas através do olhar de cada um dos evangelhos, né? Mateus, por exemplo, ele, talvez pela profissão antiga dele, Publicano. se reconhece que ele fala, cara, eu também acho absurdo ter jogado fora aquele dinheiro. E ele coloca a palavra de Deus no plural, para todos eles, né? Ele não reconhece, e ele não chama Judas de traidor na sequência. Mas um olhar que eu acho bacana é o olhar de Lucas, que foi contratado para contar essa história, né? Então ele vai ter uma visão diferente. Lucas vai retratar que Satanás entra em
Sim. Mas ele vai falar que Satanás entra em Judas quando ele vai ter lá dentro do sinédrio, com o sacerdote. E, curiosamente, ainda no mesmo capítulo, que aí tem esse texto que vai fazer a ponte que esse comentário sobre Jesus falando, que quando ele fala para Pedro, ele falando: eis que Satanás nos reclamou para nos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei contra ti para que não te desfaleça. Quando tu te converteres, ou seja, Fortalece os teus irmãos. fortaleça os teus irmãos. Ou seja, talvez Satanás tenha reclamado de Judas. Judas entra, isso passa pela providência, pela permissão divina, mas existe essa questão de Deus ter selecionado de fora. Esse aqui não, esse ainda vai se converter. Perfeito. Né? Mas esse tem algo diferente. E o que me deixa intrigado quando eles colocam o João é justamente o fato da narrativa e a forma como João, que parece estar mais ligado com Judas, né? Ele vai colocar a dinâmica que Jesus reconhece de ajudar o pão, reconhece que Satanás entra, e aí teve o meu ponto de inflexão. Jesus fala: vai e faz o que tem de fazer para Judas ou para Satanás? Para Judas. O que tem de fazer, faz-o depressa. E aí tem um comentário que diz assim, no texto tem um comentário que diz assim: os demais apóstolos acharam que Judas ficará responsável de acertar alguma coisa, cuidar de alguma coisa, e por isso não desconfiaram também, mas é para Judas que Jesus usa. O que tem de fazer, faz-o depressa. Mas a gente viu, Vinícius querido, foi boa a sua palavra, a gente viu no estudo passado que caminham junto na vida de Judas, né? Como na vida de qualquer um de nós, é soberania divina e responsabilidade humana. Certamente Judas é um instrumento divino e certamente o que ele fez porque quis. Perfeito, perfeito. Paralelas, né? Então, meus irmãos, vamos lá. Jesus então mandou embora, certo? Depois que ele tomou do bocado e Satanás entrou nele. Mas aqui é algo fácil, é algo facilmente compreensível porque Jesus mandou ele embora. Por quê? Porque Cristo é puro, sem pecado, imaculado e santo. Diante dele encontrava-se aquele ou aquela presença maligna, um homem no qual Satanás havia literalmente entrado. Jesus então não estava disposto a ter a primeira Santa Ceia, né, Santa Ceia, com o diabo e Judas presentes na mesma sala. Então o Senhor o mandou embora. Aí lembra-se, olha o que diz o Salmo, lembra do Salmo conhecido? Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores permanecerão na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então pega essa parte, né? Os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Podem ficar por ali um tempo, mas não permanecerão. Daí o Senhor despediu Judas. Ele está cumprindo o princípio do Salmo, que os pecadores por fim serão colocados para fora. Lembra da parábola da boda do cordeiro, lá em Mateus 22, né? Quando Jesus tem a parábola que fala do homem que o chefe da casa, o anfitrião, fez um banquete, aí os convidados não quiseram vir, aí ordenou-se que convidasse qualquer pessoa que estivesse ao redor, os párias, né, os marginalizados. Aí eles foram convidados, aí eles tomaram a mesa, aí diz em Mateus 22 que o anfitrião passava os olhos na mesa e viu lá na mesa, um homem que estava sem as vestes nupciais, as vestes próprias para o banquete. E aí o anfitrião, que representa Deus, né, disse assim: amigo, cadê as tuas vestes próprias para essa festa? E aí diz o texto que o homem não disse nada. Aí o anfitrião disse, o dono da festa disse: pegai-o, disse aos seus servos, pegai-o, amarrai-o e lançai-o para fora. Da mesma ideia. Judas não estava com as vestes, com aquelas vestes de Apocalipse puras, brancas de santidade. Ele foi lançado para fora. Essa ideia. É o que Paulo vai falar nós que somos enxertados na videira. Se nós não produzimos frutos, o que acontece? O pai corta e lança fora. Está vendo que a doutrina é mesmo, o princípio, presbítero Marcelo e Leila, é o mesmo.
Quem não produz bom fruto, o meu pai corta e lança fora. É o que Judas está sendo lançado fora, né? Isso é um princípio. Vamos lá, terminando agora. Judas Iscariotes e sua traição e morte. Judas vinha procurando secretamente uma oportunidade conveniente para trair Jesus, e agora ele encontrou. Assim, no exato momento em que Jesus estava instituindo a Santa Ceia no cenáculo, Judas estava combinando como seria a sua captura. Judas sabia que Jesus ia com frequência ao Getsêmani. Lucas diz isso, que o jardim era o local que Jesus costumava ir com seus discípulos. Lá em João 18:2 diz assim, que Judas também conhecia aquele lugar, o Getsêmani, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Assim, Judas sabia exatamente aonde levar as autoridades para que prendessem Jesus. Então ele sai do cenáculo, onde Jesus está ceando a última Páscoa, e ele então sabe que é provável que Jesus vá ao Getsêmani. Então ele já prepara junto com os sacerdotes e a turba de malfeitores encontrar Jesus lá para prendê-lo. Aí chega a traição do Getsêmani, né, do jardim ali. O sinal escolhido por Judas Iscariotes é um beijo. Está lá em Mateus 26, 48, Mateus 14, 45. Como estava à noite, e a sombra da noite ocultavam o rosto das pessoas, é difícil reconhecer, Judas tem que dar um sinal, para que os homens, os guardas lá, e a tropa de pessoas más, não colocasse as mãos no homem errado. Então Judas escolhe um beijo. Você vê a vilaneza de Judas. Você vê a ideia lá, lembra que eu falei? A ideia de soberania divina, mas de responsabilidade humana. Judas não é só ele não é um joquete do destino, né? Uma marionete do destino. A vileza nele, ele escolhe o beijo. Ele está fazendo algo vil mesmo. Porque o beijo era um sinal de um amigo. Olha aí. Beijar era um sinal de reverência, amor, afeição, carinho, respeito e intimidade. Os sentimentos fingidos de Judas para com Cristo apenas tornaram seu ato ainda mais perverso. Foi uma hipocrisia desleal que procurou manter a aparência de respeito até o amargo fim. Irmãos, deixa eu pensar com vocês aqui. É por isso que eu particularmente, eu tenho cuidado com atos externos, que podem dar a ideia de que eu sou mais do que eu sou de fato. O que eu quero dizer com isso? E aqui eu falo com cuidado, tá? Às vezes nós queremos mostrar que amamos muito a Jesus, mas nós amamos mesmo? Então, há expressões que alguém pode fazer enquanto adora Jesus, que as pessoas olhando, pode dar a ideia daquela pessoa adora muito a Jesus, ama muito, porque ela está gesticulando como ninguém está, ela parece estar sentindo o que ninguém está sentindo. Mas a ideia é assim mesmo? Então, imagina, eu chego numa igreja, aí vai ter um cântico lá, e eu levanto a mão e faço assim e tal. Aí eu fico pensando assim, as outras pessoas estão me olhando, porque tem gente me olhando, levanta a mão, olhando. Será que elas vão achar que eu sou mais santo do que elas? Porque eu não sou. Lembra quando Jesus diz assim, um de vós há de me trair? Todos eles falaram, sou eu? Então nenhum deles se achava santo. Você tem que ter cuidado com expressões externas, sabe? Que possam aparentar que nós somos mais do que somos. Judas não estava preocupado com isso, ele escolheu o beijo. Ele queria externamente aparentar mais do que era. Judas não tinha consciência. Ele não estava nem aí, ele só queria parecer, mas não ser. E aí eu volto com outro princípio. Mais importante é ser do que aparecer. Mais importante é ser do que aparecer. Então lembre-se disso, o mais importante é quem você é para Deus aqui dentro. E não como você aparenta ser. Não quer dizer, irmãos, que todo mundo que esteja num culto de oração, levantando o braço e tal, não seja um crente. Mas há de se pensar nisso. Será que a minha vida condiz com o que eu apresento externamente? Esse é o ponto.
Os sentimentos fingidos de Judas para com Cristo apenas tornavam seu ato ainda mais perverso. Foi uma hipocrisia desleal que procurou manter a aparência de respeito até o amargo fim. Vamos lá, terminando. Sua morte. Após trair o Senhor, o inferno então se apoderou de Judas. O inferno mesmo, tá? Não só Satanás, agora o inferno. Olha só o que o texto diz de Mateus. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, talvez ele não esperava que Jesus fosse condenado. O texto não diz, a Bíblia não diz, mas talvez ele imaginasse que Jesus ia dar um jeito, sabe? Que Judas ganharia alguma coisa e Jesus daria um jeito. E quando ele viu que o que ele planejava deu errado, aí então o inferno se apoderou dele. Tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Qual que é a diferença de remorso e arrependimento? Tem algumas diferenças vitais, importantíssimas. Teve um teólogo que disse assim: o verdadeiro arrependimento é o abandono de pecado. Você sabe que se arrependeu mesmo quando você deixa aquele pecado. O remorso não deixa o pecado. O remorso é um sentimento de incômodo com as consequências do pecado, mas nunca com o pecado. O remorso é um sentimento eu não estou bem com o que aconteceu, com as implicações. Mas se não houvesse implicações, a vida no pecado continuaria. Então o remorso só se preocupa com as implicações do pecado. Sabe quando alguém peca e dá errado? Aí a pessoa fica chateada porque deu errado. Mas se não desse errado, ele continuava pecando? Remorso é isso, é aquela chateação pelo que o pecado trouxe, mas nunca pelo pecado. Nunca pelo pecado em si. Arrependimento é a tristeza pelo pecado. Independente se traz consequências imediatas. É a tristeza por pecar e não pelas consequências. Então Judas teve remorso. Ele ficou chateado com o que aconteceu. A consciência dele pesou. Mas não houve arrependimento real. Não houve lamento pelo pecado. Então veja, e aí então ele vai até os sacerdotes e confessa que pecou traindo sangue inocente. E os sacerdotes dizem: olha, o problema é seu. Isso aqui na tradução nossa seria, né? Problema seu. Você que traiu. Resolva com você mesmo. E aí nós aprendemos, olha o que Spurgeon diz. Judas estivera com o nosso... Isso aqui é maravilhoso sobre o Senhor Jesus Cristo. Judas estivera com o nosso Senhor em público e em privado. E se ele pudesse ter encontrado uma falha no caráter de Cristo, esta teria sido a hora de mencioná-la. Mas até mesmo o traidor, até aquele que foi possuído por Satanás, em seu discurso final declarou que Jesus é inocente. Pô, isso aqui é muito poderoso. Isso aqui é muito poderoso. Até Judas. Porque se houvesse alguma falha no Salvador, era a hora de admitir, era a hora ali. Porque tranquilizaria a consciência. Não, eu traí ele, mas ele merecia, ele fez isso, fez aquilo, ele é um homem falso, um profeta falso. E a consciência talvez fosse aliviada. Mas Jesus era tão santo de fato, e é tão santo, que Judas não teve o que falar dele. O próprio servo de Satanás disse do Senhor Jesus Cristo que ele era inocente. Isso aqui é um poderoso testemunho da pureza do Salvador. Que maravilha, não? Até Judas falou do Senhor Jesus Cristo. Ele era inocente, ele não tinha pecado nenhum. Que testemunho poderoso. Que testemunho poderoso. Irmãos, lembra o que os sacerdotes disseram, Carla? Quando Judas foi lá e falou assim: trair sangue inocente, ele estava querendo dividir a culpa com os sacerdotes. Ó, nós traímos, porque ele foi até eles. Nós é que traímos. Aí os sacerdotes disseram assim: ó, não, você que traiu. Aí o que a gente aprende com isso, Rosinha? Olha só. Da resposta dos principais sacerdotes, aprendemos que os tentadores
nunca são bons consoladores. Aqueles que são instrumentos do diabo para comandar, seduzir ou atrair os homens ao pecado, não lhes oferecerão alívio quando estiverem aflitos pelo que fizeram. Aí eu fico pensando, Débora, Viana e Bárbara, vocês lá no colégio, depois na faculdade, sendo tentadas por pessoas que não são crentes, lembre-se disso. Eles são bons tentadores, mas jamais consoladores. Quando tudo der errado, eles não estarão lá. Você estará sozinha quando tudo der errado. É assim que os ímpios são. Eles provocam, eles incitam, parece tudo muito maravilhoso. Até que o juízo vem, a consequência chega, e todos eles dirão assim: ó, foi você que quis. Ninguém te obrigou. Ah, você que escolheu. Lembre-se disso. Para você ser guardado nessa hora da tentação por outras pessoas querendo te induzir ao erro. São bons tentadores, mas não bons consoladores. Vamos lá. A morte de Judas nos ensina que o pecado nunca cumpre o que promete. Olha o que Tiago diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A ideia da responsabilidade de cada um. Então a cobiça, depois de haver concebido, aconteceu com o Judas. Olha, ele cobiçou o dinheiro, a cobiça deu luz ao pecado da traição, e o pecado gerou a morte. É o que é Judas. Não só Judas, né? Todo aquele que viver em pecado. Agora olha o relato de Atos, terminando, olha o relato de Atos 1, 18, 10. Ele acrescenta uma observação última à tragédia de Judas. Olha aí. Ora, este homem, disse Pedro, que é Judas, adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompendo-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Alcedama, isto é, campo de sangue. Alguns acham que há uma contradição entre o relato de Mateus e o relato de Atos, de Lucas, porque em Mateus diz que ele foi se suicidar, e o relato de Lucas diz que ele caiu e rompeu-se ao meio. Mas é sabido hoje que isso pode se harmonizar tranquilamente, né? O que acontece é que Judas provavelmente, obviamente, foi se enforcar e amarrou-se numa corda de um lugar elevado. O corpo de Judas inchou. Com o peso do corpo, o galho quebrou. E ele, precipitando-se abaixo, quando ele bateu no chão, o corpo dele estourou. E as suas entranhas se espalharam pela terra. Que morte trágica. Há um teólogo que disse que nem em programar a sua morte, Judas foi feliz em fazê-lo. Ele não morreu como ele havia programado. Foi pior do que ele planejou. Ao ímpio, tudo vai mal. Tudo vai mal. Mesmo quando parece bem, tudo vai mal ao ímpio. A Bíblia diz então, o texto diz que com o dinheiro de sangue, diz lá, né? Ele adquiriu um campo. A ideia é que lembra que Judas jogou as moedas, né? Os sacerdotes as recolheram, mas disseram: nós não podemos colocar isso no gasofilácio do templo, porque é dinheiro de traição. Os próprios sacerdotes reconheceram que aquele dinheiro era sujo, o que eles faziam era errado. Aí o que eles fizeram? Eles compraram um campo, que alguns acham que é o Vale de Rinom, né? Lá em Jerusalém, tem lá o Vale de Rinom, que eles acham que foi um local ali que compraram o campo sacerdotes, campo de sangue. Mas é interessante como os evangelhos também falam que Judas adquiriu um campo, ele teve um campo. E a ideia talvez seja um pedaço de terra onde ele foi, os seus restos, as suas entranhas foram enterradas, ou foram para a terra. Então ele era ganancioso, ele queria um campo, uma terra, uma possessão, ele teve a sepultura. Então talvez seja esse o trocadilho. Eles compraram com isso um campo, e o evangelho diz que ele tinha um campo, ele obteve um campo. A ideia é ele obteve um pedaço de terra para o seu corpo, dilacerado. Então, que morte terrível. E aí, meus irmãos, nós terminamos então, dessa forma trágica e terrível, morreu Judas e foi para o inferno. O Senhor Jesus Cristo disse tudo o que poderia ser dito sobre o homem.
Judas. Olha o que Jesus diz: melhor lhe fora não ter nascido. Deixa eu falar uma coisa para vocês bem importante. Se você e eu vivemos sem Cristo, e morremos sem Cristo, eu lhes garanto, como a Bíblia diz, melhor nos fora, ou nos seria, não ter nascido. Se você e eu morrermos sem Cristo, melhor nos seria não ter nascido. Não ter nascido. Pelo que espera todo aquele que rejeitar a Cristo. A vida e morte de Judas, de Queirote, ou Iscariotes, de Queriote, nos trazem lições importantes para que examinemos a nós mesmos, para ver se estamos na fé. E aqui eu termino com 5 rápidas lições do que nós vimos como um todo. Judas é um exemplo de oportunidades perdidas. Quantos sermões Judas ouviu, Tiago? Thaís? Quantas bênçãos ele participou dela? E nada foi aproveitado. Judas é um exemplo de privilégios desperdiçados. Pense em nós. Nós frequentamos uma igreja que procura ser fiel. Nós temos bons irmãos na nossa igreja. Às vezes você tem uma família crente, nasceu num lar evangélico. Às vezes Deus na providência te levou a uma igreja sadia. Quantos privilégios! E você pode perdê-los. Pode ser como Judas. Que isso não aconteça com você nem comigo. Judas é um exemplo de que a idolatria é a raiz de todos os males. No caso dele, o dinheiro. Mas no caso de outra pessoa, pode ser o sexo. Pode ser os prazeres da vida. Qualquer outra idolatria. A idolatria conduzirá ao inferno. Foi o que aconteceu com Judas. Judas é um exemplo do perigo do fingimento. De alguém que vive como crente, mas não é de fato. Essa pessoa não permanecerá na congregação dos justos. Então o que a gente tem que fazer é ser crente verdadeiramente. Buscar sinceridade e verdade. Mais importante é ser do que aparecer, lembra? Mais importante é ser. E por fim, Judas é um exemplo da bondade e longanimidade do Senhor Jesus Cristo. Por que ele é um exemplo da bondade e longanimidade? Se ele acabou tão mal, quanto tempo o Senhor Jesus deu a ele para se arrepender? Quanto tempo? Então ninguém que for lançado ao inferno poderá reclamar de quanto tempo o Senhor deu. Como o Senhor foi paciente. Domingo após domingo, sermão após sermão, chamada após chamada. O Senhor é longânimo e assaz benigno, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor se irou com Judas, mas demorou, porque ele é tardio para isso. Aproveite, não perca a oportunidade. Aproveite enquanto o Senhor é bom contigo, enquanto Ele é misericordioso. Aproveite a chance. Hoje, se ouvires a sua voz, a voz do Senhor, não faça como Judas fez. Não endureça o seu coração. Hebreus 3:15. E então, irmãos, assim nós terminamos o nosso estudo dos 12 apóstolos, os 12 homens extraordinariamente comuns com Judas.